Um pólen, por exemplo, quando colocado na água, faz movimentos muito estranhos, diferentes, né? E que isso foi um grande mistério, e que esse mistério, ao longo do tempo, foi sendo desvendado pela física. E hoje nós estamos aqui, uma entrevista com o professor Fernando Albuquerque de Oliveira, que fala diretamente de Cracóvia, na Polônia, que foi a terra de Copérnico, né, professor? Como o senhor Exato. comentou quando a gente começou a conversar, o grande poder dessa região aí que colocou o Sol no centro, né? E não a Terra. E queria que o senhor comentasse, fizesse uma apresentação do senhor, né? E sobre o trabalho que foi desenvolvido por pela evolução da teoria da ideia da flutuação e dissipação, né? Bom dia. Eu sou o Fernando Oliveira, da Universidade de Brasília. Momentaneamente, eu estou como visitante aqui na Cracóvia, esses 2 meses aqui como visitante, retornando em outubro para Brasília. Esse trabalho foi feito em cooperação com o professor Márcio Sampaio, da Universidade Federal do ABC, o professor Luciano Lapas Tondila, Universidade Não Lila, em Foz do Iguaçu, a professora Eva Novak, professora aqui da Universidade Jagiellońska, aqui na Cracóvia, que é a universidade mais antiga aqui da Polônia, né? Ela é a segunda universidade mais antiga, depois da Universidade de Charles, na Tchecoslováquia, em Praga. Então, antes mesmo que os alemães começassem a construir suas universidades, aqui já tinha uma universidade, né, feita em 1624, e essa universidade, ela desculpe, 1624, não, desculpe, errei na data, 1364, não 1624, 1364, né? É uma universidade que é bastante antiga, então ela foi aqui que o Copérnico estudou, né? Foi aqui que o centro do mundo saiu dela. O Copérnico era tão forte que ele tirou o centro do universo da Terra e colocou no Sol, né? Imagina a força do Copérnico. Que aqui o Copérnico estudou. E vocês imaginem a influência, né, dessas universidades na sociedade que foram criadas aqui, né? Antes mesmo que os alemães tivessem suas universidades importantes, né, como Heidegger e as diversas universidades alemãs, os poloneses e os checos já tinham suas universidades. A influência disso para a ciência é inquestionável, né? E mesmo atualmente eles têm grandes matemáticos, grandes físicos teóricos e matemáticos, principalmente nessa área de processos estocásticos, né? Que é a área que eu estudo. E, professor, essa pesquisa que o senhor desenvolveu é uma pesquisa de revisão científica, né, que faz um estudo e análise de todo esse processo do estudo da flutuação e dissipação. O senhor desenvolveu aí ou enquanto o senhor estava no Brasil? Como foi esse processo de produção desse artigo É, científico? boa parte do processo foi desenvolvido no Brasil, né? Na Aham. realidade, por que é que nós escolhemos esse tema para fazer uma revisão? É porque a gente vem trabalhando nisso há mais de 20 anos, né? Desde 2002, que a gente está fazendo trabalho sobre teorema de flutuação e dissipação, né? E como você falou, não é? A questão do movimento browniano, né, que começou 200 anos atrás com Brown, faz 200 anos agora que o Brown publicou suas primeiras pesquisas. O Brown estudou o movimento de pólen, pegou o pólen, colocou na água e olhou no microscópio e começou a ver que aquelas partículas de pólen pequenininhas se moviam, né? Então ele achou estranho aquilo ali. A primeira interpretação do Brown, ele sendo biólogo,
era que aquilo ali era um movimento de matéria viva, que era a pólen é uma coisa viva, que aquilo ali eram as minúsculas partículas de vida, né? Mas o Brown ele foi bastante científico, né, para depois repetir o experimento com partículas de carvão e ver que os movimentos continuavam. Então, o movimento não era vivo, não era sobre vida, mas algo sobre as leis básicas da física. Não? E aí o Brown deve ter ficado decepcionado. Né? Imagine um biólogo descobrindo as leis básicas da vida, achando que tinha descoberto a lei básica da vida, e depois descobrindo que não era que era pólen, que o carvão também tinha a mesma coisa, o mesmo tipo de movimento. Partículas pequenas de carvão tinham o mesmo tipo de movimento na água. Né? Então, aí ele relatou em dois trabalhos importantes da época, ele relatou esse movimento estranho, esse movimento errático daquelas partículas muito pequenas, né? E que ficou sendo conhecida como movimento browniano. Há algumas tentativas para explicar isso aí, mas eu diria que uma tentativa importante foi feita no começo do século XX, vários pesquisadores fizeram isso, e o Einstein fez isso baseado na ideia da mecânica estatística de Boltzmann, baseado na ideia de probabilidades, de átomos, etc, etc. Mas havia dois problemas. Primeiro que a ideia de átomo ainda não era, para nós, alguma coisa trivial. No começo do século XX ainda não era totalmente aceita. Era uma ideia ainda estranha. É como o espaço de 6, 7 dimensões que nós temos agora, ou 12 dimensões. Era uma ideia estranha. Ao mesmo tempo que havia outras teorias alternativas ao trabalho de Einstein, teorias dinâmicas, que achavam a constante de difusão que o Einstein tinha achado, mas com pequenos fatores, pequenas correções. E o pessoal não sabia exatamente qual era melhor, qual teoria escolher, se a teoria de Einstein e as outras teorias. Bom, 3 anos depois, um rapaz chamado Langevin, ele ataca o mesmo problema, mas em vez de usar probabilidade, em vez de usar átomos, essas coisas todas, ele começa a usar a ideia de força. Porque a equação de Newton era uma coisa conhecida que ninguém física ia contestar. Massa igual a força igual a massa vezes a aceleração é uma coisa que todo mundo estava disposto a aceitar. Então, ele escreve uma equação de força, onde ele considera dois aspectos dessa equação. Primeiro, ele considera que as partículas de pólen ou de carvão, quer que seja, na água, para se moverem, elas enfrentam um atrito, que é uma dissipação, o atrito vai dissipar, né? Calor. Se a gente pegar um carrinho e pegar o carrinho do nosso filho, que a gente gosta de brincar também, e jogar na sala, vai ver que ele vai parar. Tá? Todo movimento tende a parar por causa do atrito. E, ao mesmo tempo, o choque das moléculas fazia com que as moléculas aumentassem a sua velocidade. Ora, o Langevin sabia que a velocidade média das partículas aqui na atmosfera, todo mundo tem a velocidade média, que é proporcional à temperatura absoluta. Todas as partículas têm essa velocidade média. Então, ele sabia o seguinte, as partículas deviam chegar a uma velocidade média. Tá? Então, o que ele propõe? Ele propõe fazer uma compensação da fricção, da dissipação, com a flutuação. E essa compensação entre as duas poderia levar o sistema ao equilíbrio, tá? E levar a uma temperatura de equilíbrio, uma situação de equilíbrio. Foi essa a ideia genial do Langevin. E aí o Langevin fez isso, publicou seu trabalho. Ele foi extremamente elogiado pelo Einstein, porque ele chegou ao resultado que Einstein tinha chegado. E nessa época, 1908, o Einstein estava totalmente complementado na tentativa de fazer a teoria da relatividade geral. Ele não queria saber de outro problema, não queria mais saber do problema de movimento browniano, não queria saber mais de nada. Eventualmente ele fazia um trabalho ou outro, mas ele estava extremamente concentrado na teoria da relatividade geral. Então ele ficou aliviado que o Langevin fez isso. Ele fez um monte de elogios a Langevin. Ele disse, se eu não tivesse feito a teoria da relatividade, o Langevin teria feito, porque ele é um cara muito inteligente, etc, etc. Então, encheu o Langevin de elogios e jogou as luzes para o Langevin e deixou de lado a parte de
pensamento browniano para se concentrar na relatividade. Foi basicamente isso que o Langevin estabeleceu, né? Uma relação entre as duas coisas e uma condição de equilíbrio. Professor, desculpa perguntar isso, eu não sei se estou errado, mas quando o senhor falou Boltzmann, né, eu me lembrei de entropia. Tem alguma Exatamente. relação desse sistema com a entropia? Porque acredito que quando começa esse processo de flutuação, né, não se sabe o que vai acontecer a princípio, né? Ele é, em primeiro lugar, um processo que não sei se é possível de se prever. É como se fosse uma ideia do caos, né? Que tem, na verdade, uma ordem por trás, né? Não sei se eu estou muito. Não, acho que aí está na direção correta. Ah, É, a gente pode pegar a equação do Langevin também e estudar entropias também, mas aí a gente vai chegar aos conceitos clássicos de entropia. Né? Tem alguns problemas de entropia que só foram resolvidos depois com a mecânica quântica. E a equação do Langevin clássica não resolve isso. Né? Depois o que Langevin fez foi, quando ele coloca apenas dois termos nessa equação, ele coloca, de um lado, a fricção, né? A dissipação, que é uma coisa muito lenta, e, de outro lado, o choque das moléculas, que é uma coisa muito rápida. Então, ele pega duas escalas de tempo e ele esquece todas as escalas intermediárias de tempo para fazer uma simplificação e resolver o problema. Isso é suficiente para resolver o problema. Mas aparecem outros problemas. Então, quando a gente considera outras escalas de tempo, aparecem correlações. Aparecem fenômenos como correlações na ruído, memória, etc. Isso só foi resolvido na década de 60, com os formalismos quânticos. Os formalismos quânticos resolvem essa questão. Mori e o cubo resolvem essas questões, e o cubo, inclusive, faz um outro teorema de flutuação de dissipação, que é uma generalização do teorema do Langevin, incluindo funções memórias. Aí. quanto foi a contribuição deles para esse aprimoramento do que Langevin é, imaginou, né? A flutuação e dissipação quântica, por exemplo, é, qual foi Uhum. a contribuição, né, para essa. Foi uma contribuição grande. O trabalho de Mori, por exemplo, permite você fazer uma coisa como, por exemplo, estudar um spin. Você pode pegar um spin e estudar a equação de correlação de um spin. Uma coisa que você não consegue fazer classicamente com o Langevin. Com o Langevin, você consegue estudar a velocidade de moléculas, função de correlação de velocidade de moléculas e tudo mais. Mas se você quiser, por exemplo, achar uma função de correlação para o spin, você usa um formalismo tipo Mori. Com formalismo tipo Mori, você consegue discutir coisas como um spin quântico, né, de Heisenberg, um Hamiltoniano de Heisenberg, uma coisa desse tipo. Né? Então foram contribuições importantes que tanto o Mori quanto o Cubo deram na década de 60, né? 64, 67, 68, aí, por exemplo, quando tem o formalismo. Mas, por outro lado, o formalismo deles é um pouco mais complicado de se trabalhar, não é tão simples quanto o de Langevin. Né? Então, os problemas de correlação que existem na mecânica quântica continuam aparecendo lá. Né? Uma coisa que é citada no trabalho que talvez tenha a ver com essa questão é a proximidade, eu não sei explicar para o senhor, mas a semelhança disso com fractais, né? Uhum. E fractais, eles se repetem, mas eles não têm uma, não sei se eu posso dizer, geometria, né? Perfeita, diríamos. Ela é como os rios, né? Que as curvas, as formas de espalhamento de rios, né? Ou aquela, aquele desenho bonito lá do fractal, que parece um tipo de um neurônio, né? Uma coisa meio. É, é, É,
deixa eu te falar isso aí. Bom, nos últimos anos nós temos usado fractais, particularmente a geometria fractal, para como eu disse a você, esse belo quadro de Langevin, ele tem suas limitações, não? Então, uma das coisas que a gente tem visto muito desde a década de 70 por aí é que em muitas situações o teorema de flutuação-dissipação ou a relação de flutuação-dissipação, alguns chamam de teorema de relação, falha, né? E a gente se empenhou, já que a gente trabalhava nessas coisas, a gente se empenhou de tentar achar situações nas quais ela falha. A gente disse, bom, vamos tentar descobrir algumas relações nelas falhas. E a gente identificou duas questões fundamentais, uma em crescimento, na física de crescimento, que é um sistema de não equilíbrio. Em crescimento as coisas estão mudando, não estão no equilíbrio, né? Se você imaginar uma colônia de bactérias crescendo, elas crescem rapidamente até ocupar o lugar, né? Se você imaginar também o crescimento, você pega uma superfície qualquer e começa a depositar átomos nela, crescimento de filmes finos. Então, existe um mundo inteiro de coisas onde o crescimento está acontecendo, né? Bom, você pode ter uma reação química na qual um produto cresce e outro desaparece, né? Ou vice-versa, se for na relação inversa. Então, existe uma grande quantidade de fenômenos de crescimento. Muito bem. E outros fenômenos também muito interessantes na física são chamados fenômenos de transição de fase. Quando, por exemplo, o sistema passa da fase líquida para a fase gasosa, ou da líquida para sólido, etc. Ou um sistema magnético, que ele é magnético de um lado, ferromagnético de um lado, por exemplo, e paramagnético do outro, onde não tem mais magnetização. Então, nessas circunstâncias, a gente observa que determinadas formulações do teorema de flutuação-dissipação, elas falham. Tá? Bom, agora o que é que isso tem a ver com fractais? Daqui a pouco eu vou nos colocar. Você falou daqueles fractais irregulares. Bom, existem aquelas curvas fractais, né, mais conhecidas como, por exemplo, curva de Cox e aquelas coisas lá, que foram definidas por matemáticos, né? Então, aquelas curvas elas são perfeitas, porque foram definições matemáticas. Você vai pegando a curva, vai repetindo ela, vai repetindo, né? E tira uma curva fractal. Mas, né, quando a gente está tratando de mecânica estatística e de sistemas que evoluem com o tempo, você não vai ter coisas fractais daquele tipo. A gente tem coisas que são fractais estatisticamente. Ou seja, você não vai ver a mesma forma repetir-se, mas você vai ver propriedades estatísticas dessa forma se repetir. Está entendendo? E uma assinatura disso aí é você observar que você não tem mais uma escala de tempo ou uma escala de espaço. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia. A lei da gravitação universal era uma lei de potência, né? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, isso aí significa que não existe nenhuma distância específica. Ela vai descendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A lei de força nuclear, o potencial nuclear, é uma coisa do tipo exponencial de R sobre um certo valor. Então, isso aí é limitado. Ela tem uns limites específicos. Então, por exemplo, a força forte, ela atua só no núcleo, porque ela tinha um decaimento exponencial. Ela não vai caindo. Fora do núcleo, você não vê ela praticamente. Enquanto a força elétrica é força de gravitação, você vê ela vai caindo com sob R. Você aumenta a distância, diminui o valor exatamente, mas em princípio vai até o infinito. Então, os fractais têm essa propriedade. E quando a gente procura as correlações dos fractais, elas não caem exponencialmente, elas caem tipo lei de potência. Ou seja, ela não tem uma escala definida que você possa dizer, vai cair com 1 metro, ou 2, ou 1 centímetro. Ela não tem uma distância definida. Então, isso que nós chamamos de invariância de escala, porque ela não tem uma escala que cai. E a gente observa isso quando a gente faz essas propriedades próximas da transição de fase.
Próximo da transição de fase, comportamento é todo descrito por leis de potência, o que indica um, uma conexão com o fractal. Então, o que nós fizemos, por exemplo, no ano passado? Há 61 anos atrás, exatamente, no ano passado fez 60 anos, um físico muito importante chamado Michael Fisher, ele estudou as funções de correlação espaciais, como é que eu tenho uma flutuação aqui e como ela se propaga no meio. E o Michael Fisher achou o resultado usando uma geometria euclidiana, e ele disse, bom, o resultado dá errado, falta um expoente lá, e ele pega e introduz o expoente na mão. Ele coloca lá um expoente na mão e diz, esse expoente eu preciso colocar aqui na mão para corrigir. E tudo bem, todo mundo aceitou porque precisava ser corrigido aquele expoente. Mas a solução que ele tinha não levava aquele expoente. Era uma solução feita no espaço euclidiano. No ano passado, nós mostramos que se a gente fizer a mesma solução no espaço fractal, a gente obtém a resposta exata. Obtém a resposta certa e checamos essa resposta para sistemas como o de Lising, para o qual é conhecido os expoentes, e mostramos que a resposta é exata. Ou seja, se você usar uma geometria fractal, você pode entender muitas funções de correlação. Como é que uma coisa está correlacionada com a outra. Ou seja, como é que uma função num ponto R está associada com outra função no ponto X mais R. Coisa desse tipo. Tá? Então, a gente saber essas funções de correlações são fundamentais na física. Então, nesse aspecto, nós demos um passo para frente porque a gente conseguiu mostrar que a teoria as ideias básicas do Michael Fisher estavam corretas. Só que ele estava aplicando aquelas ideias no espaço inteiro, no espaço euclidiano. Precisava aplicar aquelas ideias no espaço fracionário. Então, nós desenvolvemos toda a geometria lá, toda a estrutura fracionária, e mostramos que no espaço fracionário o resultado dava exato. Sem precisar colocar um expoente lá na mão, como ele colocava. O expoente eta na mão, como ele colocava. E isso aí, para nós, não sei como é que os demais pesquisadores vão ver isso, mas para nós foi um resultado fantástico, porque nós recuperamos novamente o teorema de flutuação de expansão. Nós mostramos, olha, aqui funciona. O problema não é a física, as ideias da física aqui estão boas. O problema é que está sendo resolvido numa geometria que não é apropriada. Então, nós mostramos isso aí. Nós estamos tentando fazer a mesma coisa para sistema de crescimento, mas o problema aí é um pouco mais complicado que o problema dinâmico. No caso da transição de fase, é um problema estático, não depende do tempo, nós conseguimos fazer isso. A gente tem esperança de conseguir resolver o mesmo problema para sistemas dinâmicos. Mas a ideia básica que nós estamos investigando, e por isso que deu a ideia da gente tentar fazer esse review, rever todas essas coisas, foi chamar a atenção de que esses teoremas eles podem falhar por causa da física, eles podem falhar por causa da geometria, no caso a gente identificou duas situações onde eles falham por causa da geometria, e vale a pena continuar essa investigação, vale a pena continuar olhando aonde e por que falha o teorema de flutuação de dissipação. Porque o teorema de flutuação de dissipação, eu esqueci de falar disso logo no começo da entrevista, o teorema de flutuação de dissipação ele é fundamental para nos dar respostas. Por exemplo, nos dá as grandezas que são medidas no laboratório. Por exemplo, quando eu tenho um pequeno campo magnético próximo da transição de fase, eu aplico um pequeno campo magnético e obtenho uma magnetização que é basicamente o campo magnético vezes uma função resposta, que é a suscetibilidade. Eu posso descobrir eu posso determinar quem é essa suscetibilidade pelo teorema de flutuação de dissipação. Eu posso usar o teorema de flutuação de dissipação para entender muitas propriedades básicas dos sistemas dinâmicos, dos sistemas que estão lá envolvidos. Do mesmo jeito que o Langevin usou isso aí para determinar a constante de difusão que o Einstein tinha determinado, nós podemos usar isso para muitas coisas, para função de correlação, para condutividade, suscetibilidade,
calor específico e várias propriedades dos materiais, tá certo? Então, a gente está falando de coisas que são medidas no laboratório, podem ser medidas no laboratório. Essa é a ideia básica. Professor, quando o senhor fala da transição na questão do magnetismo, né? Seria Certo? transição entre a condução e a não condução, por exemplo? Ou, Pode ser, mas no nosso caso nós não estudamos isso ainda. O que nós estudamos foi, se você pegar um sistema magnético, ele tem uma magnetização numa fase que a gente chamaria de ferromagnética. né, Você vai aumentando a temperatura e a magnetização vai diminuindo. Até que a gente chega a uma temperatura crítica, aonde não mais tem magnetização. A partir dali você não tem mais ferromagnético, você tem paramagnético. Bom, e essa transição ela é descrita por vários, que nós chamamos de expoentes críticos, que explicam como as grandezas físicas se comportam na transição, como a suscetibilidade se comporta na transição, o calor específico, a magnetização, a função de correlação e várias outras funções, o comprimento de correlação e várias outras funções se comportam na transição. Essa é a ideia. professor, me perdoa também outra ignorância de minha parte, mas quando o senhor falou isso, eu lembrei do efeito termodielétrico, né? Aham, Mas no caso do efeito termodielétrico, que foi descoberto aqui no Brasil, né? exato. Ele é ligado à condutividade, né? Aham. É a relação entre a termoeletricidade. Você tem efeitos térmicos que Aham. você pode. Alguns materiais, se você pegar dois materiais e colocar junto, dois metais diferentes, e esquentar ele um pouquinho, se você tiver um voltímetro muito sensível, você vai ver que há uma corrente passando entre eles. Gera uma corrente. E vice-versa também. Se você passar uma corrente no sentido inverso, você vê que os dois materiais que estavam com a mesma temperatura começam a ter temperatura diferente, começa a estabelecer um gradiente de temperatura em si. Efeito termoelétrico, exatamente. Você veja bem, nós tentamos fazer algo, nós pegamos o sistema mais simples que a gente poderia imaginar, que era um sistema de Ising, que é mais bem conhecido pela comunidade, mais simples. Depois que a gente fez isso para o sistema de Ising, simples, um sistema simples, nós estamos fazendo isso para sistema de Ising em estruturas fracionárias, estruturas que não são inteiras. Acabamos de fazer isso. Estamos fazendo isso para sistema de Ising desordenados. O sistema de Ising desordenado, eles são bem mais complicados, né? Uma coisa ordenada é mais simples, o sistema desordenado é mais complicado. E nossos resultados se aplicam também, nós estamos observando que nossos resultados têm uma certa universalidade, e se aplicam ao sistema de Ising desordenados também. Interessante, professor. Além dessa questão da aplicabilidade dentro do laboratório, né, para experimentos e para poder desenvolver ainda mais a pesquisa, né, há outras aplicações também. Bom, deve ser um campo gigantesco, né? A ciência básica ela abre um, ampla gama de possibilidades, né? Veja bem, eu diria que existem várias maneiras atualmente, um monte de métodos diferentes que foram investigados ao longo do tempo, de dar resposta para uma série de problemas que nós temos. Eu diria que nós estamos tentando uma coisa alternativa, que é, através de uma análise geométrica fractal de determinadas estruturas, poder dar respostas a alguns problemas que ainda não tinham uma boa resposta. Do ponto de vista de expoentes, nós achamos, são expoentes que já existiam, que já tinham sido determinados. Tinham sido, por exemplo, no caso do modelo de Ising, tinham sido determinados por uma SAG. O que nós mostramos que era possível chegar lá usando uma outra formulação. A gente está preocupado como fica a dinâmica perto dessa transição. Por que falham teorias que o pessoal chama de teorias de campo médio? São teorias mais simples. Se a gente conseguisse fazer teorias mais simples próximo da transição, a gente teria uma série de vantagens com isso.
Né? O que nós mostramos, sim, que em alguns casos é possível fazer essa teoria mais simples se a gente usar a geometria apropriada. Tá entendendo? Bom, isso aí, obviamente, tem conexões com várias outras coisas. Nosso trabalho tem conexões com os trabalhos que o pessoal que faz percolação, tem várias conexões aí entre o nosso trabalho e os outros. E, professor, essas fases de transição também se aplicam a gases e, como o senhor disse, por exemplo, a água, né? É, De transição de líquido para gás, para sólido, de gás para líquido com pressão, né? de gás para líquido, ela se aplica especificamente. Bom, o nosso trabalho se aplica à transição de fase de segunda ordem, porque é importante que a gente chama de parâmetro de ordem, como, por exemplo, a magnetização, vá para zero na transição. E também que o que nós chamamos de comprimento de correlação. A correlação entre os vai até infinito, não tem uma correlação limitada, ela vai até infinito. Então, nesse caso, sim, é possível existe transição de fase do líquido-gás que é de primeira ordem, mas se a gente segue a linha de coexistência, onde existe líquido de um lado, gás do outro, se a gente seguir a linha de coexistência, onde existe equilíbrio entre líquido e gás, existe uma transição de fase também de segunda ordem, no final da linha. Uma transição de fase de segunda ordem. Então, nesse caso, é possível a gente usar a, o resultado que nós estamos tendo agora. Legal. Tá bom, professor. Obrigado, então, pela aula e pela possibilidade dessa conversa, né? Tão distante e tão perto, né? Por meio da tecnologia. E queria que o senhor pudesse comentar algo mais que o senhor gostaria de falar, né? Ah, Veja bem, o que nós estamos querendo chamar a atenção para o nosso trabalho é o seguinte: nós não resolvemos tudo. Tem muitos problemas com o teorema de flutuação e dissipação que aparecem aqui e ali. Né? O que nós estamos mostrando é que alguns desses problemas podem ser resolvidos por uma mudança da geometria, escolhendo a geometria apropriada. No caso da transição de fase, a geometria apropriada é uma geometria fractal. Pode existir outras soluções e outras visões do teorema de flutuação e dissipação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: desde Langevin, que explicitou ele em 1908, nós estamos aqui 117 anos, né? Quase 117 anos, um longo tempo, né? Existe muita coisa ainda para o teorema de flutuação e dissipação. Nós estudamos vários casos, discutimos vários casos no nosso trabalho, que nós achamos mais interessante, que tem a ver com os problemas mais, digamos, dia a dia da física e da mecânica estatística, nós discutimos no nosso trabalho, e a gente espera que outras pessoas entrem em contato com a gente, se interessem por isso aí, porque tem muita coisa interessante sobre o teorema de flutuação e dissipação. legal, professor. Muito obrigado, então. Foi um prazer entrevistar o senhor e quero dizer a quem nos está assistindo que na descrição desse vídeo, no canal do YouTube da SBF, tem o link para a leitura do trabalho. Muito obrigado, professor. Um abraço e bom Obrigado. trabalho aí. Eu que agradeço. Obrigado.